Onde você está agora, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade tão rica. Estamos na casa dele, já adorando, sentindo a presença dele, que é tão especial nesse lugar. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Oportunidades como essa o Senhor prepara. Por isso, de antemão, quero te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor dá a nós de podermos estar aqui adorando a Ti, recebendo do Senhor essa palavra que vem ao coração através da canção, que já nesse momento começa, Senhor, a trabalhar o nosso coração, quebrar grilhões, nos desprender do nosso eu e nos elevar, Senhor, às alturas, nos elevar no pensamento, no sentimento, sabendo que o Teu Espírito está mais uma vez pronto a falar conosco. Por isso, nessa noite, continua a nos falar, continua a trazer a Tua palavra agora, ministrada do Teu trono ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar assento, já vai sentando, olhando para essa pessoa bonita aí que está do seu lado, vai cumprimentando ele, vai falando para ele assim: olha, como é bom ter você aqui nessa noite. Há uma alegria que enche o nosso coração. Uma das maiores alegrias da nossa vida, você não tem a dúvida, é você poder estar na casa de Deus. Sabe quando eu comecei a entender isso? Nos dias em que eu sempre pude estar e nos dias que eu não poderia estar. Nos dias em que eu tinha facilidade e nos dias que eu tinha dificuldade. Por isso, hoje eu consigo entender que nos dias da facilidade, se alegre de estar na casa de Deus. Se alegre em poder estar adorando ao Senhor, seja nos louvores, seja na sua oração. Não importa qual é a sua oração, a sua ferramenta para acessar o céu. Mas agradeça a Deus. Agradeça pelo hoje. Glorifique o nome do Senhor pelo hoje. Estava ouvindo essas canções e eu já fui tocado pelo Espírito ali. E eu não quero perder tempo, eu quero que você abra a tua Bíblia. Livro de Gálatas, capítulo de número 6. Quero meditar numa mensagem que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para dizer o quanto que você é especial para Deus. Você que está em casa assistindo pelo YouTube, acompanhando aí no canal da The Alpha Church, que Deus te abençoe. É um prazer te receber sempre dos nossos cultos, nossas reuniões. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Quero compartilhar uma carta do apóstolo Paulo, escrita por Paulo, à igreja da Galácia, os Gálatas, capítulo de número 6. Eu quero ler os versos, do verso 11 até o 17, e eu vou dar ênfase ao último verso, que é o verso de número 17. Todos acharam? Amém? Diz assim: conselhos finais e saudações. Aqui é Paulo dando seus conselhos finais e saudando. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Eu vou repetir aqui. Mas o ser nova criatura. Verso 16. E a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E agora, o verso de ênfase para essa mensagem dessa noite. Quanto ao mais, ninguém me inquiete, ou em algumas traduções, moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vou repetir, parte final. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus.
Amém até aqui. A gente estava nessa mensagem, e antes de trazer essa mensagem aqui, a gente gosta de meditar em casa. Sempre que possível, eu converso com a minha esposa, ou converso com os meus filhos, porque a palavra ela tem que ser vivida, ela tem que ser parte da sua realidade. Eu poderia aqui fazer um discurso emocional para você nessa noite, para você sair aqui cheio no seu emocional, e você sair com vários conceitos daqui nessa noite. Mas a intenção não é essa. A intenção nessa noite é compartilhar aquilo que Deus deseja ao seu coração. Meu maior compromisso é esse. Quando se fala de marcas, pare para pensar comigo. Você vai lembrar de algumas marcas na sua vida. E eu quero falar de marcas que marcaram o seu corpo, que marcaram a sua mente, marcaram a sua emoção, marcaram o seu coração. O ser humano, segundo os estudos da psicologia, ou mesmo da neurociência, ele é constituído por um caráter emocional que faz com que a nossa mente, alinhada às memórias do tempo e das vivências, nos tragam marcas. Então, se eu falar para você assim, me fala e me lembra aí da sua marca da infância, você vai lembrar de episódios lá da sua infância. Olha aqui o Ricardo, a hora que o Ricardo olha para o Arthur, com certeza ele olha para o Arthur e ele lembra de muita coisa da infância dele. Porque Deus faz a gente se lembrar também das nossas marcas nos filhos, não é? E as comparações vêm, as lembranças vêm. Se eu falar para você assim, se lembre de algo que você viveu na sua adolescência, e com certeza você vai lembrar de um episódio, você tem até uma história para contar aí, de alguma coisa que você, abençoado, aprontou, ou de uma história legal que você viveu, mas você vai lembrar. Essa fase da adolescência é meio perigoso, né? Normalmente essa fase aí a gente é meio tribuloso. Mas se eu for perguntar para você, e as marcas da juventude? Vai lembrar. O que você fez mais na sua juventude? Não mintam, vocês namoraram. Porque é a fase de namorar, de conhecer, não é isso? Me falem da sua fase adulta, marcas também vão vir. Marcas boas, marcas não tão boas. E as marcas estão ligadas ao quê? À nossa memória. Essa memória. Essa memória ela é tão perfeita, um HD perfeito que Deus fez, né? Que Deus criou, que se eu falar uma palavra para você, emocionalmente eu posso atingir um gatilho seu, gatilho emocional, e uma palavra te leva à infância. Em fração de segundos é como se eu falasse você que hoje tem 30, 35 anos, eu te levasse a 5 anos de idade, você se lembra. E essas memórias nos conduz. Você pode ter certeza que o que te traz aqui nessa noite é, em grande parte, as experiências emocionais e as marcas que você carrega. Agora, a pergunta que eu faço, como você chegou aqui? Quais marcas você está carregando? E pensando nisso, de que maneira essas marcas te construíram e te fizeram chegar até aqui? Porque marcas têm significado. Quando eu pego esse texto, para mim, uma das personagens que eu mais admiro na Bíblia é Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um misto de uma grande transformação que foram de grandes marcas. Paulo nasce num berço bem favorecido, tem uma boa educação. A própria Bíblia fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre da época de Paulo, ou seja, era uma pessoa douta, estudada, capacitada. Ele nasce numa comunidade grega, então ele era judeu, tinha cidadania romana. Pensa, era um homem politizado, gente. Paulo andava e falava muito bem em várias circunstâncias, a vários povos e às várias autoridades, tanto que ele se faz um doutor na lei. Ele cresce dentro do que a gente entende que é o farisaísmo na época, pessoas que entendiam da lei e viviam aquilo ali piamente. Então ele não era um ignorante. Mas esse homem, Saulo de Tarso, né, que depois a gente vai conhecer ele como Paulo,
ali na frente, na história dele, ele carrega marcas dolorosas. E as marcas na vida de Paulo são tão marcantes que ele não só vai marcar as pessoas, mas ele vai ser marcado pelo que ele fez na vida das pessoas. Ele vai ser do perseguidor ao perseguido. Ele vai ser o horror da igreja e ele vai ser a salvação da igreja. Ele vai ser aquele que ninguém queria enxergar e olhar quando Saulo, o doutor na lei, mas aqueles que ansiavam por uma palavra quando o apóstolo Paulo, aquele que encontrou com Jesus. Olha só, a nossa vida é um misto de marcas. Não sei como que você chega aqui com as suas marcas, mas uma coisa de antemão eu quero te dizer, suas marcas têm um significado. E se tem um significado, existe um Deus que ressignifica se necessário for. Mas existe um Deus que conhece a tua história antes mesmo de você. Se Ele conhece, sabe o valor, o significado e potencialmente é capaz para mudar a história da sua vida e das marcas dolorosas que você carregou até hoje. Se existe alguém poderoso para acessar suas memórias, acessar o seu coração e falar no seu íntimo, é aquele que te criou. É aquele que lá onde ainda você nem formado era, já te conhecia. Porque Ele é poderoso para isso. Que Deus é esse? É um Deus, entenda bem, guarde esse primeiro princípio, que dá significado às nossas marcas. Porque quando Paulo fala assim, quanto ao mais, ele está falando a uma igreja, ele está falando a um povo, ele está falando sobre um propósito. Entendeu bem? Paulo não está lamentando nesse texto. Vocês entendem isso? Parece um lamento, mas não é. É uma advertência. Não é, pastor? É uma direção. Quanto ao mais, ninguém me moleste, me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo tinha nas marcas significado. Eu sei o quanto eu sofri. Eu sei o quanto foi doloroso chegar até onde eu cheguei. Mas valeu esse sofrimento. Mas valeu esse caminho. Valeu essa estrada porque eu carrego comigo significado nas marcas que eu tenho. Guarde esse primeiro entendimento, esse princípio. Deus não está perguntando quais marcas você carrega. Ele está perguntando por que você carrega. Qual o significado das suas marcas? Fernando, tão pesado de carregar. Tão difícil. Você falou para eu acessar minha memória da infância. Quando eu acesso dores. O significado da tua marca na tua infância é dor? E na tua adolescência? É sofrimento? E na tua fase adulta? É a desilusão? E na tua fase mais avançada? Você já quer desistir? A desistência está fazendo parte do seu caminho? Olha só o que o Espírito Santo tem para falar no seu coração. As marcas da dor, elas podem durar por uma noite, mas a alegria, ela pode vir ao amanhecer. Os maiores fracassos e tristezas que você já passou na sua vida até esse exato momento, dia 29 de maio de 2023, significam apenas uma coisa: Deus pode traduzir essa marca de dor em marca de alegria a partir de hoje. Ele é poderoso para fazer isso. E Ele te convida para entender isso. Porque eu quero que você entenda a partir de agora, essa mensagem quer dizer para você o seguinte: tudo que você carregou e das piores dores que você passou, Deus quer te explicar que isso carrega um significado para a sua vida. Que não foi à toa. Que você não sofreu ou mesmo passou por dores e dificuldades à toa. Deus estava e está em cada momento das marcas que você adquiriu. Qual o significado de uma marca? Quando a gente fala assim, uma marca dói. Ou até uma marca que é sinônimo de vitória, também dói. Porque ninguém constrói um caminho sem dor. Sabia disso? Gosto muito de um filme que, para mim, aquele filme é uma mentoria para a vida.
do Will Smith, A Procura da Felicidade. Acho que muitos de vocês já assistiram esse filme. Esse filme tem lições para a vida. E uma das coisas que mais me marca naquele filme é quando chega um momento que ele já tentou de tudo para tentar vencer. E só lhe resta uma moeda na sua carteira. $1, né? Acho que eram $5, se eu não me engano. E ele está concorrendo ali a uma vaga, aquela grande empresa que no futuro vai empregar ele vai ser muito bem sucedido, a Jim Winters. Só que quando ele está ali, o futuro chefe dele vai pegar o táxi, e ele só tem aquilo. E ele já está sem sapato, porque ele perdeu até o sapato. Mas ele está lá, terno, gravata, sem sapato e vai trabalhar. E o empregador, que teoricamente é o homem do dinheiro, é o mais rico, é o mais bem posicionado, vira para ele e fala assim, filho, ele fala com carinho, fala assim, filho, você pode me emprestar que eu vou pegar só o táxi, estou sem minha carteira, depois eu te devolvo. Ele na hora lagrimeja e ele vira para ele assim, tá. Porque as marcas que te levam à vitória, muitas vezes fazem você chorar. Quem disse para você que aquilo que te faz forte um dia não te entristeceu? Quem disse para você que aquilo que te faz maduro hoje não foi exatamente aquilo que mais te feriu no passado? Para você que já passou dessa fase, entenda, você é forte hoje porque você se fortaleceu, vencendo as dificuldades. Para você que ainda não avançou e está na dificuldade de entender que está doendo, só tem uma coisa para te dizer, essa marca vai cicatrizar. Ela vai cicatrizar e vai te fazer forte para permanecer no caminho. Só que você tem que acreditar. A fé tem que fazer parte e tem que ser o combustível da sua vida. Deus tem que começar a andar e ser o propósito dessa jornada. Porque ele tinha $5, mas ele não trocou aqueles $5 pela generosidade, que na verdade essa era a maior riqueza que ele tinha. Ele falou, tá. Será que ele recebeu de volta? Recebeu. E muito. Você entende que muitas vezes a vida vai te desafiar dessa forma? Tem oportunidades que vão passar na sua frente assim, e você fala, agora é a hora. Não, Deus fala, não. Você tem que amadurecer um pouquinho mais. E passa na outra vez, você fala assim, meu Deus, mas não, ainda não. Você não está preparado. Qual é o preço disso? Noites tristes. Noites em que você se pergunta, será que eu estou no caminho certo? Será que é aí que eu continuo? Continue. As marcas vão te amadurecer como um homem que é capaz de, dentro da prisão, com o próprio punho escrever e falar assim, valeu a pena. Tudo aquilo que eu passei. Eu vou te dizer algo que é mais forte ainda, e você tem que entender isso. Existem batalhas que você está vencendo e que está gerando algumas dores em você e algumas marcas, que na verdade é só um trampolim para quem vem depois de você. Você ainda está pensando em você e Deus está falando assim, eu estou na verdade preparando o caminho para quem vem depois de você. E você é importantíssimo para que eles possam passar. Entenda o que eu vou te dizer nessa noite, entenda com amor. Quando você parar de pensar em quem você é, você vai entender que tudo vai fluir. Você vai entender que as dores mais profundas, na verdade, te preparam para preparar quem está à sua volta. Não se trata mais de você, se trata de quem vai ser beneficiado por você ter superado a dor, por você ter carregado a marca, por você ter acreditado até o fim, superado o seu próprio eu, superado o seu próprio ego, e dito assim para Deus, Senhor, valeu a pena cada marca que eu carreguei. Porque essa palavra, eu estou dizendo de uma pessoa que faz isso, e Jesus fez isso por nós. O que ele ganhou? O que favoreceu ele? Uma cruz? Sem merecer? Crucificado? Ensanguentado e humilhado diante dos homens? Sim, ele passou por tudo isso. Ele carregou uma marca que eu e você não seríamos capazes de carregar. Mas sabe por que ele carregou? Porque ele te amou.
E ele te amou desde o princípio, porque ele sabia que você não seria capaz de carregar aquela dor. Você não seria capaz de entender aquele sofrimento e vencê-lo como ele venceu. Eu estava lendo esses dias sobre Karl Barth. Karl Barth foi um teólogo suíço, um dos grandes estudiosos da nossa era. E ele falou algo que profundamente mexeu comigo. Estava lendo. O mesmo Cristo que como homem se fez para morrer por nós, entenda, é o mesmo Deus que se fez homem pensando em você. Quando Cristo morre, na verdade, é um Deus que se faz homem. Quando Cristo morre, ele assume o risco de como Deus se colocar no lugar de homem e morrer por você. Você já parou para entender o que é esse sacrifício? Alguém carregar uma marca que não lhe pertencia para que você, que não era capaz de carregar essa marca, pudesse viver uma vida eterna, ter salvação? Como que um Deus se faz homem por nós? Faz porque ama. E não está preocupado com a marca que vai carregar. Porque a dor trouxe maturidade. O sofrimento trouxe a fidelidade. E a fidelidade trouxe uma promessa. E a promessa te traz a esperança da vida eterna. Se Jesus não tivesse vivido tudo isso, nem eu, nem você, estaríamos aqui. Você está entendendo? Que ele está falando assim para você: vem andar comigo por onde eu andei. Venha aprender comigo, porque você vai entender a sabedoria da vida. A vida não é sobre as dores e as marcas que você carregou, mas é o significado que existem nelas. Quer ver isso? Me fale de uma marca de maturidade. E eu vou lembrar de Pedro, que errou, que pestanejou, que negou Jesus, mas foi maduro o suficiente para se levantar e se transformar num dos maiores dos apóstolos. E levar uma palavra de salvação que poucos tiveram autoridade como ele teve. Você quer se lembrar de marcas? Então vamos lá. Vamos para marcas de sofrimento. Paulo falou o seguinte, que o sofrimento, na verdade, era uma alegria traduzida para ele. Sofrer era alegria em Cristo. Ele fala isso em Colossenses 1:24. Você quer marca de fidelidade? Vamos lembrar de José. José, mesmo sendo tentado, foi fiel ao Deus que ele servia. E qual é a marca que ficou? Qual é a história de José? Um homem que pela fidelidade venceu. Um homem que foi levado do calabouço ao trono, porque confiou no Deus que servia. Você quer mais marcas? Ok, eu posso te falar da marca da promessa, eu posso te falar de Isaac. Aquele que foi a marca de 2 anciões, que não esperavam o favor de Deus, mas que Deus alcançou eles. E ficou marcado para a eternidade como marca de promessa. Aquilo que as pessoas duvidavam, Deus em Isaac cumpriu. Não duvide do que Deus pode fazer pela tua vida. Não duvide daquilo que Deus fala assim, ainda há tempo, e você diz assim, não, não tem tempo, porque essa marca me feriu tanto, ela me impediu e me fechou tantas portas, que eu não vou conseguir mais alcançar. Deus está falando para você, há tempo para tudo, e quem abre a porta, e quem dá o tempo, e quem conta o tempo, é Ele. Você pode passar o que passar, você pode viver o que você viver. Se Deus falar para você hoje, na tua idade, nesse tempo eu vou te abrir a porta que eu nunca te abri, Ele vai te abrir. Ele provou isso a Abraão, Ele provou isso a Sara. Ele provou que José, pela fidelidade, pela integridade, permaneceria para alcançar um lugar de honra. Sabe quando você é tentado e vem aquelas pessoas com aquela marca conhecida? Você pode chamar de vários nomes. Da corrupção. As pessoas querem te corromper. As pessoas querem te oferecer favores em troca de resultados. Não, faz isso aqui, ó. Vai por esse caminho aqui, é mais rápido. Você vai alcançar o resultado que você quer. É? Ok. Qual marca você vai carregar por isso? Como você vai se chamar? Que futuro te espera?
E se ao mesmo tempo você pensar como José? Não. Eu posso ser tentado, eu posso ser questionado, mas eu não vou abrir mão daquilo que eu sirvo. Eu não vou abrir mão, como Paulo disse, das marcas que eu carrego, porque eu carrego as marcas de Cristo. Do que você está sendo tentado a abrir mão, e Jesus está falando para você nessa noite, não abra mão, filho. Permaneça em mim, acredite em mim, continue comigo, trilhe mais uma jornada comigo, porque o teu tempo vai chegar. Nós podemos ser céticos? Sim. Podemos errar e muitas vezes nos questionarmos? É claro, você é humano. Existe uma natureza em você que vai ser sempre questionadora. Eu posso trazer um ponto de vista aqui, de repente, e você pode até querer me refutar, porque cabe a você fazer isso. Mas uma coisa você não pode negar: aquilo que você viveu com Cristo até hoje é o que te deixa de pé. Só Jesus nos mantém de pé. As maiores histórias da nossa vida estão num milagre, está no amor, está no favor de Jesus sobre nós. Aí o que as marcas vão ensinar? Que muitas vezes as marcas que nós vamos ver em outras pessoas vão nos constranger. Que marca que você carrega? A Bíblia conta lá ainda no Antigo Testamento a história de 2 irmãos. Um chamava Abel e outro chamava Caim. Filhos de um mesmo pai, de uma mesma casa, criados, entendo, sob uma mesma educação. Mas tinha uma diferença absurda quando se falava em relação à entrega que eles faziam para Deus. Quando Deus questionava e Deus pedia uma oferta, aí aparecia o coração de Abel e aparecia o coração de Caim. Ao ponto que a marca de Caim era a marca o quê? De uma entrega sem excelência. Uma entrega que muitas vezes poderia ser correta até no modo de fazer. Porque ele não errou no modo de fazer, mas no coração, quando foi fazer a entrega. E às vezes você vai andar com pessoas que carregam essa marca. E você sabe o que é mais difícil? É que às vezes essas pessoas que você anda são pessoas que foram formadores de opinião para você. Foram pessoas que você andou e você falou assim: meu Deus, ela é a referência para mim. Até essa marca Deus vai trazer na tua vida. Um momento que Deus vai falar assim para você: chega de andar à sombra dos outros. É hora de você ir para frente da batalha. É hora de você tomar as decisões necessárias. É hora de você não se acobertar e se esconder atrás. É hora de você tomar a frente e dizer: eu decido. Eu decido pela minha vida. Porque a vida, ela vai te impor isso. E entenda, Deus requer isso de todos nós um dia. Não podemos ficar à sombra dos outros. Aprenda, ouça, siga os passos. Mas tem hora que Deus vai proporcionar até uma decepção que você está passando agora. Daquela pessoa que mais você admirava. E você sabe por que Ele faz isso com você? Para dizer para você assim: dependa só de mim. Confie só em mim. Entrega o seu coração só a mim. Porque você não entende o futuro que Deus tem para você, mas Ele sabe e Ele já vê. E nesse futuro que Ele tem para você, que é maior do que você imagina, imensurável a sua mente e o seu coração, Ele diz para você: não se apegue ao seu passado. Olhe para frente, confie em mim, que eu vou te guiar nos próximos passos. Aleluia! Aplauda Jesus. Porque uma hora você vai ser condicionado a tomar a decisão. Mas, Fernando, é tão difícil, pastor, se decepcionar. Ok, bem-vindo. Bem-vinda à vida. Quanto maior a sua expectativa, aprenda isso. Escute isso. Quanto maior a sua expectativa, maior é a sua frustração.
Então não deposite a sua confiança 100% nos homens. Confie 100% em Deus e você jamais vai se decepcionar. Aprenda com Jesus. No momento mais difícil dele, ele teve os 12 do lado, não é isso? Sim ou não? Sim, claro. Ele estava orando no Getsemane e os 12 estavam de joelhos com ele. Não. Ele fala assim, olha, não durmam. Eu vou orar ali. Vocês ficam aqui vigiando? Não dormem. O que aconteceu? Eles dormiram. Ai, Deus do céu. Jesus ensinou. Nos maiores embates da sua vida, não confie nos homens. Respeite, honre. Mas tem uma hora que Deus vai chamar você para intimidade, que não tem homem que vai poder te cobrir. Só a mão dele vai estar sobre você. E eu estou te falando tudo isso porque o Espírito Santo fala sobre marcas dolorosas nessa noite. Marcas com dores difíceis. Tudo isso que te trouxe até aqui. E você que está me ouvindo nessa noite, tem um porquê. Quando as pessoas te questionam, quando as pessoas dizem assim, não há futuro, você pode esperar, há futuro certo. Quando as pessoas dizem assim, tudo que você fez até aqui não representa nada, só esperar, representa tudo que Deus quer para a sua vida. Quando as pessoas dizem assim para você, tudo que você faz não tem significado, continua, porque você está tendo significado sim, está incomodando tanto, porque essa pessoa sabe onde você vai chegar, continua. Aprenda outra coisa, as pessoas que mais apontam, que mais te criticam, são as pessoas que têm medo de ver você chegar onde ela não chegou. As pessoas temiam José, porque sabiam que José ia crescer, José ia chegar. As pessoas temiam Davi, porque sabiam que o coração de Davi era temente a Deus. Está lembrando de alguém aí? As pessoas te temem porque elas sabem que a graça de Deus está sobre a sua vida. E você ainda está temendo o homem, quando Deus fala, minha graça te basta. Porque o meu poder se fortalece na tua fraqueza. Quanto mais fraco você estiver, maior é o poder de Deus sobre a sua vida. Quanto mais fraco você se achar, maiores são as portas e as soluções que Deus vai trazer. Mas é hora de você confiar. A palavra de hoje é uma palavra para te desconstruir mesmo. Eu não estou falando para fortes. Eu estou falando para fracos, mas que são fortalecidos na força do Senhor. Davi era fraco para o gigante. Mas na autoridade do poder de Deus, o gigante não podia com ele e caiu. Você está entendendo que o que você carrega é maior do que qualquer afronta? E você está olhando para a sua marca, para a sua cicatriz, e Deus está falando assim para você, isso só é parte do seu caminho. Deus está falando assim para você, isso é necessário para que as pessoas não acreditem, mas elas vão ter que acreditar. Deus ama os improváveis. Deixa eu falar de cicatriz, né? Eu gosto sempre de trazer algum exemplo meu. Tinha 11 anos. Eu sempre... Hoje eu pareço ser calmo. Nossa, o Fernando é calmo. Amém. Você não me conheceu nos 11, 12 anos. Eu aprontei uma, quando eu tinha 11 anos, que eu deixei meu pai e minha mãe de cabelo em pé. Meu pai, pastor na igreja, eles tinham um grupo de louvor e ensaiavam toda quarta-feira. Você sabe como que é filho de crente, né? Os pais estão lá na igreja e os filhos estão fazendo o quê? Aprontando, brincando. E eu estava brincando. Aí eu peguei uma bicicleta de um irmão abençoado. As minhas pernas ainda eram curtas para aquela bicicleta grande, mas eu quis andar. Porque às vezes você quer mostrar, né, que você sabe, e a criança é assim. Peguei aquela bicicleta e foi 1, 2.
E pegava naquele pinote na descida, assim, ó. Aquele vento no rosto. A gente, quando é adolescente, jovem, adora essas aventuras, né? Eu fazia, descia. Só que teve uma hora que eu quis passar na beira da lombada e estava limo. Com um limo ali bem grande. Mas foi uma só, irmão. Só que eu fui com meu rosto no chão. E na hora que eu caí, na hora eu bati com o rosto no chão e já abriu. Tomei 8 pontos aqui. Agora você imagina que além de abrir, meu osso foi fraturado aqui, ó. Meu pai e minha mãe saem lá do ensaio, cheio do espírito. Eu aprontando lá fora, e tem lá o filho lá, cheio de sangue, todo cortado. Mas foi, o hospital era do lado da igreja, né? Pegou, o carro do meu pai virou uma ambulância. Era uma Brasília, 1981, cantou o pneu. Entrou no hospital, vai abrindo a porta, vai abrindo. E eu lembro como se fosse hoje. Lembra das memórias? Eu lembro. Eu lembro das marcas. Você lembra quando você fez a sua marca? Eu só lembro do médico anestesiando. E você com 11 anos, você vê aquela injeção daquele tamanho. E meu pai e minha mãe do meu lado. Um de um lado, outro do outro, pegando na mão. Só que eles apertaram tanto minha mão que doía mais a mão do que aqui. Mas eles estiveram lá comigo. Cada costuradinha. Aí o que aconteceu? Você sabe como que é pré-adolescente, né? Você tem aquela imagem, você faz propaganda. Você imagina você entrar com um curativo desse tamanho? Eu falei, meu Deus, agora todo mundo vai zombar de mim. E eu tinha que entrar com aquele curativo. Imagina na escola, imagina na igreja, imagina com as pessoas, todo mundo pergunta, mas o que você fez, Fernando? E vai contar a história. Só que sabe uma coisa que eu aprendi? Chegou um tempo que eles acostumaram. Eu entrava, a cicatriz estava lá. Eles perguntavam sobre ela? Porque eles esqueceram, eles acostumaram. Eu tinha 11. Já se vai aí 30 anos. Eu estava falando com a minha esposa ontem, ela falou, Fê, se você não falasse, eu nem lembraria. Agora porque você falou, eu vou ficar olhando para o teu queixo. Eu falei, não, para, vai. Sabe por quê? Porque a tua dor tem data marcada para acabar. Ela vai estar ali, mas ela não vai mais te machucar. Pelo contrário, ela vai se fortalecer tanto que isso vai ser uma defesa para você. Hoje, eu conto a história e rio. Naquele dia eu senti a dor e eu tive a companhia dos meus pais para cuidar de mim. Quando você sofrer a dor e a marca vier, você só vai ter muitas vezes a mão do Pai para pegar em você e falar assim, olha, eu estou aqui. Segura aqui, ó. Eu estou aqui. Sou eu. E você vai aprender que o tempo vai passar e você nunca mais vai esquecer disso. Do dia que você se machucou profundamente, mas a mão dele estava com você lá. E é tão interessante que você lembra, e é como se eu sentisse as mãos dos meus pais aqui. Porque Deus nunca vai fazer você se esquecer do amor e do favor que Ele tem pela tua vida. Está entendendo o significado da marca? Por que Paulo falava com essa autoridade toda? Porque ele sabia que cada marca tinha um propósito. Eu quero te desafiar a entender isso nessa noite. Você não pode sair nessa noite sem entender isso. As marcas que você carrega têm um propósito para o reino dos céus. As marcas que você carrega têm um propósito para salvar a sua família. As marcas que você carrega têm um propósito de salvar seu casamento. As marcas que você carrega têm um propósito de converter qualquer pessoa quando você abrir a sua boca para contar a sua história. É mais poderoso do que você. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender os segredos de Deus. Caim tem uma história difícil, porque por causa de uma oferta, as Escrituras vão contar que a oferta de Abel foi mais excelente do que do irmão Caim.
E isso gerou uma revolta, ao ponto de Caim matar o próprio irmão. Você conhece a história. Só que Caim vai ficar com algumas marcas. Não bastasse a marca do caráter, porque ele vai ser conhecido o quê? Por aquele que provocou uma morte, por aquele que foi o quê? Extremamente violento. Mas ele vai ter uma marca no próprio corpo, segundo as Escrituras, que vai fazer com que as pessoas olhem para ele e saibam quem ele é. Ele é um assassino. Ele é uma pessoa violenta. Ao ponto que Abel vai ser conhecido pela obediência, pela entrega da melhor oferta. A Bíblia ainda vai falar de outros homens. Vai falar de Tomé, que vai ficar conhecido porque ele duvidou. Ele quis tocar em Jesus, ver, né? Para entender se era ele mesmo. Existem marcas que constrangem. Tem um evangelista americano, que é o Nick Vidit. Não sei se vocês conhecem, acho que muitos de vocês conhecem ele pela internet. Ali é o lado contrário, é o constrangimento do amor de Deus. Ele não tem as duas pernas, não tem os dois braços, mas ele está evangelizando o mundo pela marca que ele carrega. Porque a marca que ele carrega no coração não é a deficiência dele. Na verdade, é uma oportunidade para falar de Jesus. E ele tem alcançado os 4 cantos do mundo, literalmente, não há barreiras, porque ele também foi reconhecido como um grande palestrante, para falar para tudo que é tipo de pessoa. Você está entendendo como que Deus transforma a tua dor, as tuas marcas, em algo que Ele quer usar? Quando eu olho para as Escrituras, eu vou entender isso além. Eu vou entender também que Deus tem marcas não só de constrangimento, mas Ele tem marcas de sabedoria. Quando você começa a entender quem é a sabedoria, você vai entender que a sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa chamada sabedoria, ela possui o verbo ativo de Deus. E ela carrega a sabedoria do próprio Deus. E quando ela carrega essa marca, ela carrega virtudes. Escute, a sabedoria carrega a prudência, carrega o entendimento, carrega a excelência, a verdade, a justiça, o conhecimento, o conselho e o temor do Senhor. Está entendendo? Quando as pessoas olham para você e falam assim, você é muito sábio. Sabe o que você carrega? A própria pessoa de Jesus Cristo na sua vida através do Espírito Santo. E não tem como conter, porque mesmo nas dores, nas marcas mais difíceis, sobre você vem o significado de Jesus. Quando você sofreu e perdeu a sua família, Ele estava lá, para mostrar para você que mesmo você só, Ele acompanharia você. Quando você venceu uma doença imbatível, e só você sabe como foi superar uma doença destrutível, Ele estava ali para mostrar para você que a sabedoria dEle permaneceria em você, para que você fizesse as pessoas conhecedoras do nome dEle, a partir da sua dor, a partir da sua marca. Você carrega uma marca que carrega a sabedoria de Deus. As suas dores não são movidas por um acaso. Existe um Deus inteligente, capaz, que move a tua vida para tocar a vida dos outros, que move a tua vida em sabedoria, em conhecimento, em verdade, para que as pessoas possam ser libertas. Que move a sua vida, assim, no temor do Senhor, para que as pessoas entendam que servir a esse Deus, temer a Ele, andar na verdade dEle, andar na sabedoria que essa pessoa ensina todos os dias, é verdade, é fato, eu posso fazer, eu posso seguir. É por isso que tem horas que as pessoas olham para você e falam assim, meu Deus, se fosse qualquer outra pessoa, já teria desistido. Como que não para? É imparável. Já ouviu isso? Não sei o que ele tem. E quando eu chego do lado dele, eu sinto algo diferente. Já aconteceu isso com você? Você carrega uma marca. Uma marca de um Deus que cuida de você.
de um Deus que zela pela palavra dele, de um Deus que te capacitou em meio às dores para se levantar. Deus está dizendo para você nessa segunda-feira, aí na sua casa e aqui, se levante no meio da sua dor, se levante nas marcas mais dolorosas, se levante como Paulo numa prisão se levantou para trazer um legado de conhecimento que te acha hoje em liberdade. Qual foi a marca? Qual foi o preço? A prisão que te traz liberdade hoje. Já parou para pensar nisso? As maiores dores dão às próximas gerações a liberdade. O que mais as marcas falam? As marcas traduzem ordem. Provérbios 17:10 diz assim: Ele fez a lua para marcar as estações, e o sol sabe quando deve se pôr. Que Deus é esse? Ele marca até o que a lua faz e o que o sol faz. Ou seja, o que você está vivendo, usufruindo, existe um arquiteto, criador do universo, que disponibilizou para você. E as pessoas estão achando que isso daqui é um acaso. Quer mais? Existem marcas de amor. E eu quero finalizar essa mensagem com esse entendimento. Quais são as marcas de amor de Deus? A maior marca é que o Pai nos amou. E aí você sabe o que Ele fez? Ele deu. Quando o Pai nos amou, a marca que simboliza o amor de Deus é a generosidade de dar o próprio Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas não bastou isso. Quando o Filho veio e cumpriu as palavras do Pai e foi obediente até o fim, Ele novamente vem e dá. Ele fala assim: eu vou, mas eu não deixarei vocês sós. Não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei com vocês o Consolador, e Ele andará com vocês. Ele deu. Sabe qual que é a maior virtude da marca que você carrega? Apesar de todo o sofrimento que você passou até aqui, você tem ainda a capacidade de dar. Você tem ainda a capacidade de ser generoso. Você tem a capacidade de olhar para si mesmo e falar assim: meu Deus, todas essas dores, todos esses sofrimentos, só serviram para uma coisa, para que eu escrevesse uma nova história, não repetindo a que eu vivi, mas sim uma nova história, para demonstrar que eu superei o que eu vivi. Você entende isso? Quando você entende o poder da marca, você entende que Deus está perguntando para você: qual marca você quer deixar? Qual é a marca que você vai deixar para a sua geração? Eu me preocupo muito com isso. E eu quero fazer uma alusão rápida para você entender o quanto isso é importante. Tem fases que você vai passar na vida, e a importância de um legado vai ser a sua vida profissional. Você vai estar vivendo uma vida profissional de sucesso. E sabe o que vai acontecer? Você vai olhar uma equipe e falar assim: tá vendo aqui, ó? É a minha mão. Feliz você por isso. Realmente foi a sua mão. E você tem que receber os méritos por isso. Mas vai chegar uma hora que você vai avançar. E Deus vai te colocar numa posição ministerial. E Deus vai te dar filhos espirituais. Deus vai fazer você usufruir de pessoas que vão chegar ao conhecimento de Cristo. E você vai olhar e vai falar assim: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está me dando. Existe hoje um povo que chegou a Ti por meio do trabalho que eu fiz. Mérito. Sim, mas a graça derramada. Mas vai chegar uma hora que você vai olhar para a sua casa. E você vai olhar para os seus filhos. E você vai dizer assim: eu não entendo isso. Eu não tenho capacidade. Mas a graça me alcançou para que hoje eu possa assistir os meus.
Você está entendendo? Existe um amor constrangedor, que é o amor da paternidade. Da maternidade. Entenda, paternidade aqui como pai e mãe. Sabe por que Deus faz isso com você? Para entender que todas as suas dores têm que se traduzir em algo bom para a vida da próxima geração. Que todas as cicatrizes têm que se traduzir em algo bom para quem não passou pela dor que você passou. E posso te falar mais? Eles vão viver as dores deles. Porque é necessário viver as dores. Eles vão passar pelos caminhos difíceis e você também não vai poder tirar. Porque também não compete você sacar. Mas no que você puder, olhe para os seus filhos e veja o amor do pai por você. É constrangedor. Porque nós nunca seríamos capazes de devolver a ele tudo o que ele fez por nós. Eu quero que você saia nessa noite com essa dor sarada. Eu quero que você saia nessa noite daqui com um novo significado para a sua dor. Eu quero que você se levante nesse dia e você declare para o Senhor Jesus: Senhor, hoje eu estou entendendo que todas essas dores que me trouxeram até aqui tiveram um significado. O Senhor está comigo. Eu não estou mais sozinho. Eu quero que você saia nessa noite declarando, para que o inimigo ouça muito bem, que você não vai olhar mais para suas cicatrizes, para suas marcas e se lamentar e se vitimizar. Você vai olhar para ele e falar assim: ainda bem, porque isso me fez mais forte. Ainda bem, porque aqui eu conheci Jesus. Ainda bem, porque aqui eu me fiz ainda mais fiel a Ele. Qual é o resultado da tua dor? Qual é o significado da marca que você carrega? Qual marca você vai deixar? A marca de Cristo nas pessoas. Se a sua dor era só para perseguir, era só para revidar, e você revida, mas em amor e em generosidade, Cristo chegou no teu coração. Isso é inexplicável. É o amor de Deus. Glorifica o nome do Senhor. E quando as pessoas perguntarem: qual é a marca que você carrega? Você vai dizer assim: marcas de dores. Estou lembrando do que o pastor Fernando falou. Marcas como de Paulo. Quantas dores. Marcas como a de Pedro. Meu Deus. O que é ter uma vida confiada a Deus e morrer degolado, como Paulo foi? O que é ter uma vida confiada a Deus e morrer crucificado de cabeça para baixo, como Pedro? Marcas que eu ou você de repente não seríamos capazes de suportar. Mas alguém suportou. Alguém pagou o preço. Alguém fez isso por você. Escute. Existe uma dor tão grande aí que é difícil de se lembrar do que foi bom. Existem dores que fazem a gente lembrar e voltar ao passado da pior maneira possível. Mas o que Jesus está falando para você, e é Ele que está falando para você, eu só sou um instrumento, é Ele que está dizendo a você: todas as dores que você passou vão te tornar outra pessoa. Deus está levantando soldados para essa batalha. Soldado bom é aquele que enfrentou a guerra, que passou as dores, o terror, as noites frias, as batalhas sangrentas da vida, mas que foi capaz de voltar, de se levantar e encontrar os seus no lar. Tem um filme que me marca muito, filme antigo, ganhador do Oscar, chamado O Resgate do Soldado Ryan.
Se você não assistiu esse filme, assista. É um filme de guerra, mas é um filme que vai mexer com o teu coração. Você vai lembrar muito de Deus nesse filme. Uma das cenas que mais me chama a atenção, e é um filme histórico, é o chamado Dia D. Quando todas as forças aliadas se arregimentam para tomar a Europa via Normandia, pela costa praiana da França. E nunca se viu na história do mundo uma elite formada como foi nesse dia, em 1945. Setembro de 45. Todos ali se posicionam e começam a tomada. Ali está junto os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, todos os aliados. Eles começam a tomar a praia, a Normandia. Só que tem um detalhe. Os alemães, que formavam ali a força do eixo com os italianos e os japoneses, eles são homens de guerra também. Eles estão ali para batalhar. Naquela praia estão os alemães. É uma frente alemã muito forte. E quando aquelas barcas saem da água e começam a entrar na praia, começa a voar tiro de tudo que é lado. E vai dizimando os soldados. Só que a força alemã inimiga está lá nos bunkers. E eles têm um propósito no ataque. Por isso que eu falo, o inimigo ele não ataca à toa. Ele sabe muito bem onde te atacar. Ele vai te atacar na onde você se mostra mais debilitado. O seu ponto mais vulnerável. Ele te ataca no seu ponto cego, onde você não consegue muitas vezes enxergar. Junto daqueles soldados que estão ali entrando na praia, vão entrar os soldados, que são médicos. E os médicos têm uma diferença, eles têm um capacete branco, que distingue ele dos demais soldados. Para quê? Porque quando uma pessoa é ferida, um soldado é ferido, ele é socorrido. E quem que vai socorrer? O médico, o capacete branco. O que os alemães fazem? Miram neles. Só que eles não matam, eles alejam, eles mutilam. Porque um médico que não consegue socorrer, para que serve? Só que além disso, ele tira a esperança. Porque quando o soldado vê um médico que podia socorrer ele morrendo, ele cria pavor. Você está entendendo? Na batalha da sua vida, isso vai acontecer. Vai ter dias que você vai ser alvejado, e as pessoas que podiam socorrer, você vai olhar para elas e falar assim, meu Deus, não tem mais ninguém. Você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu queria socorrer, eu estou tão ferido que eu não consigo mais socorrer ninguém. Você sabe o que vai acontecer nessa hora? Deus vai mostrar que você nunca andou sozinho. Como foi naquele dia? Quanto mais se voltavam os inimigos, maior aquela frente se formava. E eles foram entrando. E a batalha ia ficando mais ferrenha. E eles iam entrando. Iam tirando os bunkers. Iam avançando. Nesse dia, no dia D, foi a grande virada da Segunda Guerra Mundial. Porque ali os americanos conseguem entrar na Europa. E aí a força do inimigo, dos alemães principalmente, começa a ser minada. Até que a guerra se culmina em 45, de fato, com a tomada de Berlim. Mas você está entendendo? Que o inimigo não vai ter piedade de você. Ele não vai ter. Só que tem um Deus que te ama e cuida de você. Muitas vezes você é o capacete branco. Você está ali para salvar. Você muitas vezes é um alvo fácil. Mas deixa eu te dizer, o Deus que te chamou, Ele não nega a tua identidade. As pessoas vão ver quem você é. As pessoas vão saber quem você é. Você vai estar ali na frente da batalha. E muitas vezes as pessoas vão falar assim, é um alvo fácil. Não. Sobre você virá a mão do Senhor para te proteger. Porque maior é os que estão conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que te ama e que te protege. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que te chama nessa noite e fala para você assim, levanta. Essas marcas não vão mais te derrotar. Não vão mais te colocar no chão. Pelo contrário, esse é o dia de você se levantar. Esse é o dia
de você declarar qual é a marca que você carrega. Se coloque de pé. Aleluia. Eu tenho um convite nessa noite. Você que ouviu essa mensagem, e Deus falou no seu coração, eu só quero te convidar para orar por você. E dizer para você que nessa noite, Deus está renovando você. Deus só te mostrou que todo esse caminho valeu a pena, para que você chegasse aqui nessa noite. E nessa noite, você chegando, você tivesse esse encontro que você está tendo com Ele. Então, não perde tempo. Venha aqui à frente que eu quero orar por você. Venha. Venha aqui à frente. Quero te convidar.